Olá, tudo bem com vocês? Aqui estão bem, graças a Deus. Aqui é a Kida da Júlia. Hoje quero vos contar um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 19 anos, perdi minha mãe em 2017. E aquilo para mim foi muito triste. E passei muito mal e fiquei muito com trauma, porque foi um momento que marcou a minha vida. Então, o que aconteceu na época? Minha mãe não ficou doente, infelizmente. Não vou dizer que graças a Deus, também não vou dizer que foi um lado bom, um lado mal, porque só ele sabe as coisas como acontece. E quando chega a hora, né? Então, não tive aquela chance de lhe despedir, mas no mesmo dia que ela se foi, eu falei com ela ao telefone de manhã, conversamos, aquela coisa normal de mãe e filha. E eu disse porque eu estava no serviço, é um trabalho que eu demorei, porque quando ela estava viva, infelizmente, eu não ficava num sítio para trabalhar, na verdade, porque quando tua mãe está viva, eu acredito que cada um de nós já sabe, aquela que tem mãe, que tem os pais vivos, na verdade, são ricos. Pior mãe é mãe, né? Então, eu tinha aquela coisa que quando eu trabalhava assim num sítio, logo, se eles não, se eles não me tratavam, não me tratar bem nesse caso, eu ligava para minha mãe para estar me tratar e ela dizia volta para casa. Então, isso para mim ficou tipo um hábito assim. Eu entrava num sítio que estava comigo, sabe o que é? Me chamava de cão, você é burra, neste doce, essas coisas. Então, na verdade, aquilo me tocava no coração, ligava para minha mãe, pá, mamãe, está me insultar aqui. Ela dizia, volta para casa. Então, eu voltava para casa. Então, vivemos junto quase nos últimos dias dela, um ano, né? Na mesma casa, porque minha mãe se separou com meu pai em 2012. Então, vem para cá, no capital do país, na cidade de Maputo. Ela teve quase o que é outro marido, né? Meu padrasto, onde que eu vivia com ela. Então, quando ela chegou aqui, ficamos tipo separados mesmo, porque chegou em 2012, 2013, 14, eu vim para cá, comecei a trabalhar em 2015, 16, não, 2014, 15, 16, é onde que ela disse que por que você está a alugar casa enquanto cá tem espaço? Então decidi vir para cá. Na verdade, minha mãe tem muitos filhos, eu tenho 7 irmãos agora vivos, não vou contar aqueles que já se foram. Então, quando nós vivíamos numa casa, ela nos dava amor, mas vocês sabem, né? Onde tem muitos filhos, já quem que disse que é para minha mãe dava aquele amor de mãe, que é quem que precisa mesmo puxar para o seu lado. Então, no meu caso era essa aí, eu pensava que minha mãe não gostava de mim, mas na verdade, quem que não ama seus filhos, essa mãe não é mãe, né? Se fosse que não gostava de mim e não me amava, eu acredito que nem estar aqui e nem crescer, né? Até chegar a essa idade. Então, na minha cabeça eu coloquei que a minha mãe ama estar fulano e não gosta de mim. Então, ficamos tipo uns meses. Então, quando eu estava a comunicar com ela, ela disse, em 2016, ela disse, por que não vem morar comigo? Depois eu saí, me mudei onde eu estava a viver, fui ao lado em casa dela alugar uma casa. Ela disse, não precisa você alugar uma casa, porque eu tenho espaço. Sabe, as coisas, aquilo que vou dizer que foi Deus para nos dar um momento de mãe e filha. Como já disse,
eu pensava que minha mãe não gostava de mim, né? Então, quando comecei a viver com ela, as coisas foi assim muito bonito, muito maravilhoso. Então, ela cuidava de mim super bem. Aquele amor, e então comecei a recordar que, na verdade, minha mãe que não gosta de mim, gosta de mim. Então, naqueles últimos momentos, vivemos uma coisa que era antes de eu fazer com ela, naquele momento de mãe e filha, né? Tinha outros meus irmãos mais novos, que a minha irmã está me seguindo, que estava a ver comigo, e outro meu mais novo, meu irmão, que tem 16 anos esse ano. Então começamos aí, aquela coisa de brincar, de mãe e filha, aquele carinho, me defendia muito. Então quando ela morreu, eu fiquei com um trauma, porque num certo dia, foi o meu primeiro salário, me lembro muito bem. Eu comprei telefone, eu liguei para ela no celular, eu liguei para ela e disse, mamãe, eu já recebi, comprei telefone, lhe mandei um valor, primeiro salário, né? Então, não é que era a primeira vez a trabalhar, tinha trabalhado em vários sítios, mas essa era muito especial, porque estava com a minha mãe, vivia com a minha mãe na mesma casa, né? Então, quando eu mandei aquele dinheiro, era de manhã, aquelas horas acho que eram 8 horas por aí, lá para as 9. Então, eu liguei para ela de manhã, eu disse, olha, mamãe, como está? Conversamos. Eu lhe contei, já recebi meu primeiro salário e comprei telefone, que eu voltar no final de semana a tirar fotos contigo. Ela disse, uau, que bom, parabéns, filha. Aí eu lhe perguntei, estava a fazer o que ela disse, estava a fazer banho para visitar minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha estava doente, ela e os filhos. Então, quando ela saiu, enquanto a isso, de manhã ela acordou, lavou a roupa dela, fez limpeza. Então, foi para a machamba, tirou cacana. Acho que foi uma bacia cheia de 20 litros. Então, ela trouxe em casa para se preparar para ir visitar a minha irmã mais velha. E as filhas estavam doentes também. E o marido, quase toda a família da minha irmã estava doente. Então, quando ela fez banho, aquela das 9, 10 por aí, fez banho, acabou, queria se vestir. Infelizmente não conseguiu mais usar roupa. Ela não ficou doente, caiu. Quando caiu, eles me ligaram, estão a precisar de dinheiro para alugar carro, para ir deixar minha mãe no hospital. Então, quando ela foi ao hospital, quando me ligaram, eu não acreditei naquele momento. Eu disse, não, isso aqui é verdadeiro. Acabei de falar com minha mãe agora. Então, uma hora depois, eu disse, tente lá juntar esse dinheiro que eu lhe mandei para comprar umas coisas. Eu também não fiquei com nada aqui, porque comprei um celular. Levei aquele valorzinho que eu tinha e enviei. Então, me levaram para o hospital, alugaram um carro, levaram para o hospital. Chegaram lá, disseram que é época de tensão e trombose. Logo fiquei... Acreditei que eu me lembro muito bem naquele dia, eu estava a desmanchar meu cabelo. Saí de Matola, onde eu estava a trabalhar. Parecia uma maluca. Entrei no outro carro. Então, só as pessoas me reparavam a mim até chegar na Baixa. Disse, na época não tinha ponte. Precisávamos esperar de barco ou de barquinho. Então, cheguei aí, comprei bilhete, formamos a bicha. A hora também estava a ir, a minha cabeça já não estava a funcionar. Então, apanhei barco, voltei na zona dela, em casa dela, preparei alguma coisa e levei minha irmã mais nova. Fomos para o hospital. Quando chegamos ao hospital, encontrei lá meu primo. Então, quando entramos na sala onde ela estava, eu vi que minha mãe está a ir embora. Então, comecei a lhe chamar, mamãe, mamãe. Ela não respondia. Eu logo caiu minhas lágrimas aí mesmo,
sair para fora. Então meu primo disse, voltem lá em casa, levar a roupa dela e vocês também se organizaram com camisola, porque era tempo de frio. Então fomos para lá, apanhamos chapa para voltar para em casa. Antes de chegar em casa, logo na hora, meu coração doeu, bateu muito forte. Até naquele momento eu comecei a ver período. Então quando chegamos no meio do caminho, o meu primo disse que nem vale a pena voltarem mais para cá. Então fiquei tipo, o quê? E aí já onde que eu percebi que minha mãe não está mais entre nós. Então chegamos em casa, minha irmã estava super assim, ela tinha 17 anos na época. Então chegamos em casa, meu irmão mais novo tinha 8 anos. Chegamos em casa e ficamos, e a criança começa a perguntar, mamãe, onde está? E era eu a única e mais velha em casa. Era antes de chegar os meus primos e as minhas cunhadas. Meu irmão também não estava perto, estava a trabalhar longe. Então, aquilo para mim foi muito difícil para mim, porque quando a criança começou a perguntar acerca da mãe, e eu fiquei tipo, eu não sabia o que dizer. E minha irmã mais nova também começou a perguntar. Então, eu chamei, eu disse. Meu irmão mais novo ficou, eles chamaram numa casa para assistir. Ficou tipo assim, epá. Foi muito difícil para mim naquele momento. Foi difícil na verdade. Eu compartilho essa história para vocês no dia de hoje, para quem que tem mãe viva ou os pais vivos, que possam valorizar este momento, aproveitar bastante, amar e abraçar vossas mães, fazer de tudo mesmo. Porque eu, infelizmente, não chegou, quase eu vou dizer que não amei o suficiente, não abracei o suficiente a minha mãe, tá a ver? Então, não é que termina por aqui a minha história, ainda tenho várias histórias. Então, até outro vídeo, espero que goste, curte bastante. Subscreve no meu novo canal de youtuber, sou nova. Um grande abraço, beijinho.